assim como cura magnética. Boa noite a todos. Nós vamos cumprimentando também os internautas. Nós vamos hoje continuar com o nosso estudo sobre perispírito e ainda teremos mais aulas, mas a de hoje especificamente vai falar sobre os centros de força, porque nós já nos debruçamos sobre a divisão ou a composição do perispírito dentro apenas e tão somente da sua constituição. Quer dizer, ele é um corpo eletromagnético formado em camadas, em cebola, tipo cebola, e que tem o corpo astral, o corpo causal, né, e o duplo etérico ou corpo vital. Nós já vimos algo especificando esses corpos dentro do perispírito e vamos hoje falar sobre os centros de força, que na verdade estão dentro do próprio corpo astral e que desempenham um papel muito importante, não apenas para a própria fisiologia do perispírito, mas igualmente por sua atuação em nosso organismo físico. Então, os centros de força, nós já vimos várias vezes, é constituído do coronário, o mais superior, o cerebral, logo abaixo, o laríngeo, na altura do pescoço, o cardíaco, no peito, que vocês veem em verde, o gástrico, em amarelo, o esplênico, que é esse alaranjado, e o genésico, que são rodas, os chakras dos nossos irmãos hindus. Então, neles, são de formato de roda, e que tem uma circulação muito grande de forças em torno de si mesmos. E como são, então, em formato dessas rodas, eles são conhecidos pelos hindus como sendo chakras. Mas que para nós, mais ocidentais, né, da civilização ocidental, nós seguimos mais a classificação de André Luiz, que os chama de centros de força. O centro coronário, que se localiza na região mais superior da nossa cabeça, ele tem por finalidade integrar o corpo e espírito, fazer a integração corpo e espírito. Os estímulos do espírito chegam aí em primeiro lugar. Então, de todos os centros de força, o mais importante é o coronário. E por ele chegam os estímulos do espírito para o corpo, o que significa que o espírito controla o corpo físico, mais especificamente através do coronário. Ele tem por finalidade transmitir aos demais centros vitais sentimentos, ideias e ações em regime de interdependência. O que significa que o coronário tem uma certa ascensão sobre os outros centros de força. E eles, então, transmitem a eles esses sentimentos. Os sentimentos que são próprios do nosso espírito e que são ondas eletromagnéticas, porque são transmitidos através dos pensamentos, ideias e ações que nós temos e que se encontram sempre
em regime de interdependência com os demais centros de força. Eles têm por finalidade fixar de forma automática a natureza da responsabilidade, consequências felizes ou infelizes das ações. Isto quer dizer o quê? Que o centro coronário, ele passa para o organismo físico as ordens do espírito. E, naturalmente, essas ordens, elas têm uma responsabilidade dentro daquilo que conhecemos como lei de ação e reação. O perispírito em si não tem comando, ele é comandado. Sim, ele tem comando quando nós pensamos, e é verdade, que ele atua sobre o corpo físico. Mas quando falamos em comando, é preciso sempre nos reportarmos ao comando do espírito. Ele que comanda. O coronário tem por finalidade também difundir corrente de energia vitalizante por toda a matéria mental à sua volta. Então, ele é responsável por estar sempre vitalizando todas as regiões que estão à sua volta e que são importantíssimos naquilo que nós concebemos como sendo a ação da consciência no nosso organismo físico. Então, nós estamos sempre produzindo correntes de energias vitalizantes e é o coronário quem distribui essas correntes. Ele produz energias de sustentação do sistema nervoso, alimenta as células do pensamento e demais recursos eletromagnéticos. Ele garante a estabilidade orgânica. Ele assimila as energias solares e os raios da espiritualidade superior. Nós vemos aí, então, uma gama enorme de atividades do centro coronário. Ele tem supremacia sobre os demais e ele, na verdade, garante a ação do espírito sobre a matéria. Então, lembrarmos sempre que nós assimilamos as energias solares e os raios da espiritualidade superior através do coronário. Esses raios são muito importantes. Por quê? Eles dão sustentação ao nosso espírito e a ação do espírito sobre a matéria. O coronário, ele orienta a consciência, a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo. Ele supervisiona os demais centros de força, usando redes plexiformes que unem corpo físico, corpo espiritual. Então, aqueles meridianos, né, aqueles plexos que nós aprendemos dentro da acupuntura, eles têm muita ligação com o coronário, porque esses plexos colocam em ligação os centros ou chakras, centros perispiríticos ou chakras, e eles são de uma importância enorme
para a ação do espírito sobre a matéria. Alguém tem alguma dúvida sobre o coronário? A gente volta. Tá tudo certo? Então, qualquer outra memorização que a gente tem que fazer, é preciso voltar ao livro, porque fica muito difícil apreender tudo de uma vez. São muitas funções. Então é sempre bom voltar, ler, repetir, para a gente ter certeza. Bem, o centro cerebral, que vocês estão vendo ali na cor violeta, né? Ele também é muito importante. Por quê? Ele é contíguo ao coronário e tem influência decisiva sobre os demais. Ele governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos: visão, audição, tato, etc. E ele atua sobre as glândulas endócrinas, principalmente a hipófise, que tem uma ascensão sobre as demais glândulas. Certo? Bem, se nós temos uma má formação severa, por exemplo, em uma criança que nasce sem possibilidade de visão, sem possibilidade de audição, numa situação muito severa de má formação, o que aconteceu com esse chakra? O que aconteceu com ele? Recordando, é ele que nos dá a capacidade de visão, de sustentação dos sentidos de um modo geral, da audição, do tato, etc. Essa criança de agora provavelmente foi um suicida na vida anterior. E a lesão no suicídio, né, foi lesão do quê? Foi lesão dessa área, da área desse chakra. Provavelmente um balaço, uma bala, né? Que atingiu determinados centros e que impossibilitou o perispírito, nessa altura do centro cerebral, de funcionamento normal para a encarnação imediatamente posterior. É sempre assim que nós devemos analisar, né? O anencéfalo é um deles. É alguém que realmente colocou em risco e veio a anular a ação do centro cerebral. Ele não tem capacidade de movimentar o seu córtex encefálico. Ele não tem essa possibilidade. Ele só tem o cérebro de base, o mínimo que tem para funcionar, que é o tronco cerebral. Ele não tem mais nada. E não tem porque na existência imediatamente anterior ele ceifou essa possibilidade, né? Por exemplo, quando o suicídio é por enforcamento, na imediatamente posterior, o espírito renasce e com paralisia cerebral, por exemplo. Ele não tem condições de gerir áreas importantes desse centro cerebral. Entendido? Bem, assim como ele atua nas chamadas glândulas endócrinas, o que vai impossibilitar, por exemplo, seu crescimento normal.
certo? E assim por diante. O centro cerebral administra, organiza e coordena o sistema nervoso. Ele atua na vasta rede de processos da inteligência. Então, as más formações que resultam na impossibilidade de vida intelectual, vocês já sabem o que ocorreu, não é? Então, a palavra, a cultura, a arte, o saber. E ele comanda um núcleo endócrino referente aos poderes psíquicos. Então, a intuição que leva muitas vezes o espírito a compreender determinadas áreas do conhecimento sem, por exemplo, ter, na verdade, qualquer incursão nessa área, mas intuitivamente ele é capaz de buscar determinadas informações. Esse centro coronário é muito importante para isso. Esse centro cerebral. Ele controla o laríngeo, aquele que está na altura do pescoço, né? Ele controla notadamente a respiração e a fonação. E preside as funções do timo, da tireoide e das paratireoides. Por que será que é tão comum hoje o câncer de tireoide? Por que será? É algo que está aí para pesquisar, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista científico mesmo. Porque uma coisa leva a outra, né? O que acontece com esse centro de força? O que acontece com ele hoje em dia, que leva a um desequilíbrio da laringe, da tireoide, etc. É algo a ser pesquisado. O centro cardíaco é aquele que se conecta ao coração. Então, ele dirige a emotividade, a emoção. Faz circular as forças de base que estão ligadas ao sentimento. E sustenta o equilíbrio geral do organismo. O centro esplênico. Ali em amarelo vocês têm o baço. Então, está sediado no baço. Está ligado ao sistema hemático. Controla as variações de meio e volume sanguíneo. Regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais. Nós vamos ver na próxima aula como esse centro de força é importante para o fascismo. Nós vamos esmiuçar isso. E por que é importante para o fascista esse centro de força? Porque a energia vital, ela está condensada e circula dentro do sistema hematopoético, dentro do sangue. E o sangue está ligado aqui ao baço. Então ele controla as variações de meio e volume sanguíneo e regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais. Então vocês poderiam perguntar: é comum numa queda ou em determinados desastres você perder o baço? Não é comum? Faz então o quê?
que a gente faz quando perde o básico? O que acontece com esse chakra? O que acontece no organismo físico? Com o organismo físico? Ele se reajusta. Áreas ligadas ao baço assumem a função. Não é isso que acontece? Que a pessoa não morre. Se ela não morre, alguém assumiu a possibilidade de fazer, né? Então, são os órgãos ligados à própria hematopoiese que assumem a função que o baço tinha, a fim de não perdermos essa possibilidade. Mas prestem bem atenção, porque o passista precisa conhecer este chakra. Precisa saber que as energias vitais circulam no sangue. E nós temos necessidade de termos essa área, este centro perispirítico, em bom funcionamento. E o centro gástrico? Ele se responsabiliza pela digestão e absorção dos alimentos e regula a penetração dos concentrados fluídicos, que são importantes porque para manter a homeostase orgânica, que tem uma função importante no metabolismo do nosso organismo físico. E o centro genético, que está situado na altura do sacro, ali que vocês estão vendo, ele está bem no santuário do sexo, ele modela novas formas, estabelece estímulos criadores, favorece trabalho, associação e realização entre as almas. Mas o sexo está ali? Os nossos impulsos sexuais estão aí? Onde é que estão? A mente está diretamente ligada ao nosso corpo mental. A mente é produção importantíssima do espírito, porque no corpo mental é dele que surgem os pensamentos que são a nossa cocriação em plano menor. E através da mente nós nos exercitamos como co-criadores, filhos co-criadores de Deus, co-criadores primeiramente em menor escala. Então, cocriação em plano menor. Depois, aos poucos, à medida que vamos evoluindo, cocriamos em plano maior. Quando nós queremos um exemplo de co-criador em plano maior, é lógico que a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo é que vem em primeiro lugar, uma vez que ele ganhou de Deus uma bola informe, completamente primitiva, e transformou no mundo que temos hoje, somente por sua capacidade de cocriação. E é incrível, né? Que nós vamos fazer isso um dia. E não temos agora capacidade para isso, mas nós vamos ser assim também. Bem, recordando nossos corpos sutis, nós temos o corpo vital, também chamado de duplo etérico. Ele é a parte mais periférica do perispírito, e nele circulam as forças
radiantes. E as forças radiantes, que são doação dos passistas. Não apenas dos passistas, mas de toda criatura humana. Toda fonte de doação vem do duplo etérico. Por quê? Porque se nós quisermos mudar perispírito, se nós quisermos fazer cirurgias espirituais, intervenções espirituais no perispírito, vocês não tenham dúvida, nós vamos precisar do corpo vital. É dele que nós vamos retirar os elementos que vão transformar o organismo de outra pessoa. E o organismo que nós estamos falando, em primeiro lugar, é o organismo perispirítico mesmo. Depois, o perispírito passa a modificação para o corpo físico. Então, nesse corpo vital, ou duplo etérico, circulam essas forças radiantes, porque os espíritos, na coleção André Luiz, eles não se referem, por exemplo, a fluido eletromagnético ou fluido magnético, eles se referem mais a essas forças radiantes que todas as pessoas possuem. Daí a gente utilizar fluido magnético, força radiante, que no fim é a mesma coisa. E também utilizarmos ectoplasma, porque ectoplasma é esse fluido magnético ou essa força radiante. É tudo sinônimo. Então, o ectoplasma, o fluido magnético, o fluido vital, força radiante, é tudo a mesma coisa. É o que o passista põe em movimento para auxiliar as outras pessoas. Ele é o laço semimaterial que une o espírito à matéria. Aqui eu recomendo vivamente que vocês tomem do Livro dos Espíritos e releiam inteirinho o capítulo 4. Porque ali é que Allan Kardec fala do princípio vital, a fim de que a gente tenha uma ideia melhor do que é que estamos falando. Agora, se ele é um laço semimaterial, né, que une o espírito à matéria, ele persiste, ele não morre ou ele morre? Nós deixamos aqui e levamos para o mundo espiritual. Deixamos aqui e ele se desintegra aqui. Fica aqui. Ele não vai. Mas fica a canaleta no perispírito para ser preenchida onde? Aonde? Na dimensão onde nós vamos. O perispírito fica assim, sem essa matéria. Ela fica aqui. Mas quando ele vai para outra dimensão, ele vai precisar da matéria da outra dimensão, porque senão ele não se completa. E se vocês quiserem uma prova disso, é só ver as materializações no mundo espiritual. Ou não tem? É claro que tem. Quem quiser ter uma ideia, que leia Obreiros da Vida Eterna. Não é? Ali está nítido. As materializações ali se realizam. E outro livro fantástico que é Libertação. Para que a Matilde se materializasse e fosse vista por Gregório, seu filho, o que precisou? O que ela precisou fazer? Não leram Libertação? Quem leu Libertação aqui? Poucos, né? Quem leu Libertação sabe que ela se materializou nos campos de saída para que o filho pudesse vê-la. Senão ele não haveria. Quem cedeu o fluido? Quem cedeu o fluido? Gúbio, que serviu de médium de materialização. Que ficou lá
orando e dando fluido a ela para materializar. Então, se existe materialização do mundo espiritual, existe o que lá? A substituição desse fluido vital da Terra por outro, pelo fluido da outra dimensão. Porque senão não haveria necessidade de cessão de fluido. E é sempre assim. Quando a gente vai de uma dimensão para outra, de outra dimensão para outra, da outra dimensão para outra, você sempre tem uma parte do teu perispírito preenchida pela matéria daquela dimensão onde você está. Doutora Marlene, E você perde. a mãe Vandrali certamente também em nosso lar. E ela precisou desses fluidos para descer. Assim como o André Luiz precisou de ser injetado para ele ir para o outro lugar onde ela estava fazer a visita para ela. Isso é normal. Bem, então, na questão 427 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a natureza do fluido magnético, que é também chamado de fluido vital, eletricidade animalizada, modificações, enfim, do fluido universal. E aí a gente tem uma ideia daquilo que ocorre no corpo vital, onde circulam essas forças. Kardec diz em A Gênese, em 1868, no capítulo 10, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, e que ainda não pode ser definido: o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio acha-se extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. Então, se nós temos uma substância inorgânica, nós sabemos a distinção, a diferença que existe entre este ser inorgânico e o ser orgânico. E essa distinção é dada pelo fluido magnético. Ele que dá as propriedades do espírito à matéria. Então, o fluido vital, ou ectoplasma, ele desaparece, se dispersa-se com a morte física. Na outra dimensão existe outra matéria que vai substituir aquela que deixou de existir e que permite os fenômenos de materialização, como eu já disse. O Asclépios mesmo, em Obreiros da Vida Eterna, ele se materializa através da seção fluídica ele tem uma espécie de uma redoma onde essas materializações se dão com mais facilidade pela concentração da energia vital daquele mundo onde eles estão. Então, circula na corrente sanguínea e temos que lembrar ao passista o que temos respondido sempre aqui, que ele não apenas doa o seu fluido magnético, mas que os espíritos protetores doam o seu próprio fluido espiritual através dele para a realização da cura. Por isso ele tem que se colocar em posição de quem recebe e de quem distribui. Qual é a origem do fluido magnético? Nós já temos visto, quando vimos o que é que se doa. Isso seria uma recapitulação. É a matéria elementar primitiva ou fluido cósmico que dá origem a todo outro tipo de matéria
inclusive o fluido magnético. Ele é trabalhado pelo organismo. E de que forma o organismo aproveita o fluido universal? Como é que o nosso organismo produz o fluido magnético? Pela cadeia de aproveitamento do oxigênio, da respiração, através da metabolização que se dá nas mitocôndrias. Então, nós inalamos esse fluido vital através dos pulmões e produzimos o fluido magnético que circula na corrente sanguínea e alcançam as organelas celulares. E alcançam as organelas celulares, e estamos falando preferencialmente das mitocôndrias, que André Luiz chama de bióforo, ou de pontos de sustentação do espírito dentro da célula. Então, essas mitocôndrias produzem não somente o triptofano, que é importantíssimo para a sustentação do nosso organismo físico, que é a chamada moeda de troca energética no nosso organismo, mas também esse triptofano ele tem importância também devido à sua ligação com não apenas com a sustentação do organismo físico propriamente dito, mas pela produção de ectoplasma. As mitocôndrias também influem no quê? Na possibilidade que o organismo tem de gastar essa energia, o fluido vital. Essa energia psíquica, como nós vamos ver. E essa energia psíquica que banha o organismo inteiro e que permite a ação do espírito sobre a matéria. Se não fora isso, não haveria possibilidade de o espírito atuar no organismo físico, porque ele não tem meios para fazer isso. Ele necessita de substâncias semimateriais, como nós já vimos, para que ele possa atuar dentro da célula. Então, as mitocôndrias produzem não somente o ATP, que é importantíssimo, mas também produz o ectoplasma. Como ela faz isso, ainda é uma incógnita para nós, porque não temos condições de ver o organismo perispirítico em funcionamento. Não temos tecnologia para isso. Mas já é possível, através da revelação de André Luiz, sabermos que possuímos usinas, e essas usinas são as mitocôndrias, que produzem o fluido magnético, que é, na verdade, o duplo etérico e que é força psíquica. Na verdade, elas são usinas microscópicas importantíssimas que produzem não apenas o necessário para que a célula funcione, mas também nos dá a produção do ectoplasma. As mitocôndrias são importantíssimas no que tange a duração da nossa vida. Ela está diretamente ligada ao número de anos que vamos viver. Não é o núcleo quem determina isso, é a mitocôndria. E aqui em Evolução em Dois Mundos, quem desejar saber mais, o capítulo é 8. Vale a pena dar uma olhadinha. Diz André Luiz: por intermédio das mitocôndrias,
que podem ser considerados acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular. A mente transmite ao carro físico a que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados, felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertada nos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese. Então nós vemos aí a descrição de André Luiz para a importância das mitocôndrias. Como as mitocôndrias possuem genes, e esses genes são importantes, nós cremos, através da revelação do próprio médico espiritual, que esses genes estejam diretamente ligados ao número de anos que vamos viver. Esse número de anos, ele pode ser alongado quando existe moratória. Por exemplo, quando temos de partir numa determinada fase, mas nos é concedido um tempo maior. Ou podemos partir deste mundo por suicídio indireto, o que significa que nós gastamos energia além do que é programado. Vamos mais cedo. Eu queria dizer que isso é mais ou menos uma constante aqui na Terra, porque o próprio André Luiz faz uma tabela, ou nos dá uma porcentagem importante, porque Lísias diz para ele que dos 80 doentes que ele visita para a transmissão do passe, dos 80 doentes internados em nosso lar, 56 partiram do mundo por suicídio indireto. A porcentagem é alta. O que significa que a utilização do corpo físico está sendo feita por nós de uma maneira desequilibrada. Nós estamos gastando energias fundamentais que poderiam prolongar a nossa vida física, mas que, por incúria da nossa parte, nós estamos gastando energia além do combinado, infelizmente. Mas a porcentagem é muito alta ainda, o que significa também, né, a inferioridade no mundo que nos abriga. Não a inferioridade do mundo em si, que ele é uma maravilha, mas da maravilha dos seres que vieram habitar esse mundo maravilhoso. Essa que é a triste verdade. A duração da existência física é determinada ao nascer. Então, nós temos uma cadeia de assimilação do oxigênio, a eliminação do dióxido de carbono, que é produzida e determinada geneticamente. E nós temos os genes da mitocôndria que devem funcionar em comum acordo com o nosso genoma, que são os genes do núcleo. As mitocôndrias estão ligadas provavelmente ao fenômeno de apoptose, quer dizer, é o fenômeno que leva à morte celular. E também ao suicídio indireto, que eu acabei de dizer. Por isso que no Mednesp 2013, eu pedi para o Dr. Ney Carter falar sobre apoptose e pedi para ele nos falar sobre a função da mitocôndria, da produção de ectoplasma
e da possibilidade de abreviarmos nossa vida através, por exemplo, do estresse oxidativo. Mas, evidentemente, num curso como esse, nós não podemos entrar nesse assunto. Mas eu deixo como uma possibilidade de estudo àqueles que querem penetrar mais nessa matéria. Por quê? Se nós tivermos o estresse oxidativo, nós vamos ter uma produção de telomerase, que é a enzima que leva ao encurtamento, né, do gene, com mais intensidade, que levaria a uma apoptose em grau maior. Apenas traduzindo isso, posso dizer a vocês que, no futuro, se nós quisermos saber se estamos caminhando para um suicídio indireto, nós teremos que saber a saúde dos telômeros, da telomerase, nós teremos que saber qual está sendo a utilização dessas energias que são fundamentais para o prosseguimento da vida física. E certamente nós teremos maiores informações sobre isso, já que o Dr. Ney Carter deu uma aula belíssima, falando-nos de conquistas recentes da ciência em relação a este assunto. A constituição do ectoplasma é uma matéria própria, que ainda não tem forma conhecida. Ela se exterioriza, essa matéria, nas sessões de materialização, mas de um modo geral o ectoplasma é gasoso e não pode ser visto normalmente, apenas na materialização, e ele procede do sistema nervoso, como sabemos desde William Crookes, né, que o considerou uma força psíquica importante, desconhecida, com um aspecto de gelatina, um aspecto viscoso, e que cheira um pouco como o ozônio. São descrições de William Crookes, que teve durante 3 anos uma estreita ligação com as sessões de materialização, especialmente com as materializações de Kate King, né, através da médium Florence Cook, e que nos trouxe informações sobre esta matéria ainda desconhecida e que seria para ele a força psíquica. Dizer, constatei que esta força é emitida por pulsações intermitentes, sob a forma de uma pressão. Ele diz isso em The Quarterly Journal of Science, e que teve grande repercussão, porque, como nós sabemos, ele abalou em muitos aspectos, né, a ciência do seu tempo, e foi muito criticado por isso, por aqueles espíritos bastante dogmáticos, porque o dogmatismo da ciência pode ser muito pior do que o dogmatismo religioso. Sofreu bastante quanto a isso, daí a nossa homenagem também no Mednesp de 2003, porque ele fez parte da nossa sala, com muita honra para nós, da sala 2 O duplo etérico, segundo André Luiz, está no livro Nos Domínios da Mediunidade, é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Eis aí, então, o destino que nós já havíamos falado anteriormente, né, do fluido vital, do ectoplasma, o fluido vital, que desaparece ou é disperso após a morte física.
Ele é formado por matéria em outra escala, que nós temos a escala de Mendeleev para a matéria física, e nós teríamos uma outra escala para essa matéria, que segundo André Luiz está aquém do hidrogênio e além do urânio, e ora pode ser visível, ora pode ser gasoso e, portanto, passar despercebido. Mas a luta é muito grande entre a escola vitalista e a escola reducionista, porque nós sabemos que com Mesmer a escola vitalista ganhou bastante impulso, mas depois ela declinou e no começo do século XX foi praticamente rechaçada pela ciência, mas está voltando no final do século XX através dos estudos de Rupert Sheldrake, um biólogo inglês radicado nos Estados Unidos, que nos fala sobre o vitalismo de uma outra perspectiva e que coincide com aquilo que Kardec e o Espírito da Verdade nos trouxeram. Era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Ainda resta um pouco de tempo. Se houver alguma pergunta que eu possa responder,